Alô, prezado ouvinte, saudações fraternais. Obrigado por assistir mais uma vez uma meditação da Palavra de Deus. Deus tem falado basicamente de três formas diferentes para a humanidade. A primeira forma, naturalmente, é quando ele se manifestou diretamente através dos profetas de Deus, os quais transmitiram a mensagem de Deus para a humanidade. Depois, em segundo lugar, ele mandou escrever essas mensagens num livro, e daí nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, com o registro daquilo que Deus já havia falado através dos profetas. Mas muitas vezes a pessoa não dá atenção nem à voz dos profetas, como foi no Velho Testamento, e também não dá atenção ao que está escrito na Palavra de Deus. Então Deus usa outras formas de manifestar a sua indignação diante da pecaminosidade do homem. Diante desse fato, o nosso tema hoje é a voz do Senhor. E queremos estar nos baseando basicamente no Salmo de número 29, onde nós lemos: Dai ao Senhor, ao Filho dos Poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e a Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. E lemos ainda Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então Deus falou antigamente muitas vezes e de muitas maneiras. E entre essas maneiras, como Deus falou, estava também a sua manifestação através de catástrofes na natureza. Ele usa nesse texto de Salmo 29 7 vezes a expressão a voz do Senhor. Quer dizer, são 7 maneiras ou 7 circunstâncias diferentes na qual Deus fala através de acontecimentos da natureza. A Bíblia mostra em Jeremias capítulo 7, 25 a 26, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e ficaram pior do que os seus pais. Então Deus falou muitas vezes, madrugando até, porém não deram ouvidos ao que Deus tinha para falar. E uma forma muito drástica para Deus falar, encontramos registrado em Amós capítulo 1, verso 2, ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão e secar-se ao cume do Carmelo. Então aqui temos Deus não somente falando, manifestando a sua voz, mas gritando, vociferando, mostrando-se enfurecido com o pecado da humanidade. Estamos vendo hoje o Senhor bramir lá de Sião através daquilo que está acontecendo lá. Então, a voz do Senhor nas catástrofes naturais e na guerra. A Bíblia mostra que Deus fala através das muitas águas, da seca, trovões, terremotos, labareda de fogo, guerra e assim por diante.
A primeira mensagem de Deus, de uma forma espetacular, foi no dilúvio. O Salmo 29 menciona o dilúvio que ocorreu. E o contexto nos mostra que era por causa do pecado e o povo não dava ouvidos à pregação de Noé. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então o povo teve ainda um longo prazo para ouvir a voz de Noé, a voz de Deus através de Noé, mas o povo não estava dando atenção. Então veio a consequência, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Então Deus falou através do dilúvio. Naquele tempo, a terra estava cheia de corrupção e violência. Não estamos vivendo hoje numa situação semelhante, quando até se coloca placas nas ruas da cidade, área sujeita a assalto, quer dizer, o povo está vivendo constantemente em uma situação de violência, de corrupção, de extorsão e assim por diante. E o povo aparentemente não está percebendo que a ira de Deus começa a se manifestar de uma forma cada vez mais intensa nas mais diversas situações. A voz de Deus se manifesta tanto nas enchentes como também na seca. São meios que Deus usa para falar. Como já falei, ele começou com o dilúvio, com uma manifestação gigantesca da ira de Deus contra a humanidade. E nós vemos hoje uma situação de catástrofe de enchente como nunca houve na história da humanidade. Houve sim, aqui e lá, enchentes, uma vez aqui, outra vez lá, mas ao ponto de haver uma enchente gigantesca, aos 7 ou até 12 em uma semana em várias partes do mundo, isso não havia acontecido. E como nós vemos a voz de Deus hoje falando, até lá em Meca, no lugar considerado sagrado pelos muçulmanos, ficou tudo debaixo da água. O povo teve que interromper as suas peregrinações. Aconteceu no Japão, na China, aconteceu no Iraque, aconteceu em Israel, aconteceu lá na Arábia Saudita, na África, no Brasil, em tantos lugares. Toda semana ouvimos falar sobre enchentes. A voz de Deus falando: olha, o juízo está chegando, arrependam-se dos seus pecados. E nós ouvimos isso constantemente, todo dia no noticiário, não somente num lugar, mas em muitos lugares diferentes. Deus pode falar também através de estiagem. Lembra-se em Amós 4, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltaram 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e que não chovesse sobre outra cidade. Por um campo choveu, sobre um campo choveu, mas sobre outro, qual não choveu, secou-se. Não é exatamente isso que estamos vendo em nossos dias. Aqui no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, grandes plantações de arroz estão sendo perdidas por causa da água. E no norte, no nordeste, quantas pessoas passam sede? Os rios estão se secando. Isso já aconteceu no tempo de Acabe. A Bíblia diz: e fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então passaram 3 anos de seca e não tinham mais nem o que comer.
Sim, Deus fala através de enchentes, a voz do Senhor se ouve nas enchentes, mas ouve-se também na seca. É isso que o Brasil está enfrentando atualmente, e não só o Brasil, mas muitos outros países do mundo. Quando nós vimos que o rio Solimões está secando num nível tão baixo como nunca na história houve, e muitas comunidades ribeirinhas estão sem condições de se locomover para comprar mantimentos, é uma situação triste que estamos vendo. Até o próprio rio Eufrates, que é tão importante na história, inclusive na área escatológica, está se secando gradualmente em nossos dias. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse 16, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre a grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, a seca do rio Eufrates é um preparo para a guerra do Armagedão que vai chegar. Então, não somente a água se seca, mas a Bíblia fala também que a voz do Senhor se manifesta através dos trovões e das tempestades. Hoje em dia, nós temos mais trovões, houve um aumento drástico de trovões no Brasil e também em outros países do mundo. Algo que nunca aconteceu com essa frequência como está acontecendo hoje em dia. Então, trovões, chuva e tempestades gigantescas. O noticiário fala que Rio Grande do Norte tem aumento de quase 1000% no número de raios no início de 2023. Veja como está aumentando. Trovões são normais, aconteceram toda a época, mas nos últimos tempos estamos vendo um aumento drástico tanto de enchentes como também de trovões. INPE afirma que o aumento de tempestades com raios é muito grande em nossa época. O texto continua falando sobre tempestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Então fala da tempestade. E como nós estamos vendo ultimamente chuvas e cada vez mais árvores sendo derrubadas. Chuva deixa 6 mortos no estado de São Paulo, diz Defesa Civil. Queda de árvores sobre carros e muros foi a principal causa dos óbitos. Então está havendo muitas situações de chuva, de tempestades terríveis. Ciclone extratropical, como se proteger? Então, orientações que no passado a gente não precisava, mas hoje em dia é necessário contar com tudo isso. E a situação chegou em tal ponto que até foram encontradas vacas em cima de telhados, em alguns lugares diferentes, porque a água subiu tanto e as vacas conseguiram subir no telhado para tentar se proteger. Então Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, diz a Bíblia no Salmo de número 29. Quer dizer, Deus está falando em nossos dias através dessas catástrofes. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, mais uma vez, uma manifestação da Bíblia mostrando que Deus está presente nessas catástrofes que estão acontecendo. Ele está falando através dessas catástrofes em várias partes do mundo. Josué nos fala, no capítulo 10, e sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram pelas pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Deus já usou antigamente Saraiva com pedras gigantescas que estavam caindo. E atualmente se vê relatos de pedra de granizo de 10 até 11 centímetros e estão causando grandes estragos, tanto nas construções como também na plantação. E a Bíblia mostra que isso vai ser maior ainda no tempo de Apocalipse,
e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, e pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então os homens blasfemaram. Por quê? Porque caíram pedras de cerca de 35 quilos cada uma. Imagina o estrago que isso vai fazer. Mas mesmo assim, através da voz do Senhor, através de pedras, as pessoas não vão se arrepender, como não estão se arrependendo hoje em dia. A Bíblia fala sobre terremotos que Deus se manifesta. A voz do Senhor faz tremer o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então, os terremotos também são uma manifestação da voz do Senhor. Em Marrocos, pelo menos, morreram 2.800 pessoas, e o número de mortes em terremoto na Turquia passa de 45.000 pessoas. Veja a voz do Senhor de uma forma muito drástica, chamando o povo ao arrependimento. Esse gráfico mostra como o aumento dos terremotos durante os últimos anos. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Até fogo é uma maneira como Deus está se manifestando. O relato, o jornal diz, apocalíptico e inimaginável são as palavras que os gregos usaram para descrever o que aconteceu na região de Evros. O fogo começou em 19 de agosto, durou mais de 2 semanas e tornou-se o maior incêndio florestal já registrado na Europa. Então ele fala, noticiário fala sobre 5 grandes incêndios que houve, e um dos maiores, mais destruidores foi lá no Havaí, onde muitas pessoas perderam a sua vida. Mas isso não é só efeito de questões climáticas, mas os relatórios mostram que o Sol está aquecendo cada vez mais. Os níveis de radiação ultravioleta nas últimas semanas chegaram a atingir 21 em uma escala que normalmente vai só até 20, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O índice ultravioleta de 11 já é considerado extremo. Então veja como a radiação ultravioleta está acima de tudo que a humanidade podia esperar. Naturalmente, isso causa também, em grande parte, calor e incêndios em muitos lugares no mundo. Então Deus se manifesta na chuva, se manifesta na seca. Deus fala pela estiagem. A Bíblia diz, também lhes dê limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, ele tive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses, e fiz que chovesse numa cidade e não chovesse na outra cidade. Então Deus mostra que Ele está acompanhando a situação da impiedade da humanidade. Isaías 22, verso 11 fala, fizeste também o reservatório entre os 2 muros para as águas do tanque velho, porém não olhaste para cima para aquele que tinha feito isso, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Então as pessoas tomam providências, querem controlar o clima, querem evitar a emissão de gás carbônico, assim por diante, mas não olham para Deus, para aquele que está por trás dessas calamidades. Por isso, a situação vai piorar cada vez mais até chegarmos nas grandes catástrofes do livro de Apocalipse. Então, mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade e para não queimar incenso aos seus deuses. A Bíblia fala em Isaías capítulo 30, que Deus mandou registrar as verdades na Bíblia. Vai, pois, agora escreve isso numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é o povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, quando o povo não quer ouvir a lei do Senhor,
então vêm as catástrofes para a humanidade finalmente perceber Deus está agindo, Deus está furioso com a raça humana. O povo não obedece, então Deus fala pelas catástrofes. Como é que estamos nós reagindo diante da palavra de Deus? A Bíblia fala em Apocalipse, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E depois, capítulo 9, 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Quer dizer, isso são manifestações na nossa época, na nossa civilização hoje. E Deus está falando e o povo não se arrepende dos seus pecados. Por isso, a situação vai piorar cada vez mais. Você está ouvindo a voz do Senhor? Como é que tem sido a sua vida, o seu relacionamento pessoal com Deus? Deus está chamando ao arrependimento. Deus está querendo trazer o povo para Ele. Mas se o povo não se arrepender, então vem a ira do Senhor. A voz do Senhor, hoje em dia, fala de uma forma especial através das catástrofes que estamos vendo. E que isso possa realmente causar uma mudança na nossa atitude para com Deus e para com a sua palavra. Amém.